Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História da Arte. Hoje eu vou dar aula para o nono ano. E a gente vai falar hoje sobre museu. Um lugar que tantas pessoas falam e não sabe o que é um museu. Infelizmente tem muitas pessoas, né, que nunca foi no museu. E é triste porque o museu você aprende muito. O museu você pode encontrar lá objetos do passado, objetos do presente, a história de artistas do passado e do presente, tá? E também pode ter também coisas das quais vocês nunca vão ver, como por exemplo, às vezes a arte da roupa, a arte de roupa, né, de época, como roupas atuais, de automóveis, da tecnologia. O museu conta tudo isso para vocês, mas para você saber do museu, você tem que ir lá para ver. Para vocês terem uma ideia, existe, né, os pesquisadores ou os curadores. Curadores são aqueles camaradas que são responsáveis pela exposição dos museus, tá? E essas exposições ela pode ser permanente, tá? Que você for no museu sempre vai estar lá. Pode ser provisória, tá? E essa coleção pode pertencer ao museu ou pode pertencer a pessoas particulares, que às vezes ele quer dividir, esses particulares, dividir a sua arte com outras pessoas. Que realmente, né? Às vezes o cara tem um quadro maravilhoso, de um artista maravilhoso, aí fica pendurado lá na sala dele e só ele admira. Então tem algumas pessoas que têm condições financeiras que compram essas artes e coloca em exposição em alguns museus, fazendo empréstimos. Claro que quando você rola tudo isso, existe um seguro, existe tudo para evitar que esse dono dessa obra de arte não tenha problema, tá? Como você pode fazer para visitar um museu? É fácil. O museu normalmente, ainda mais vocês são estudantes, tem muitos que são de graça, tem uns que são aqueles museus clássicos. Por exemplo, se a gente for falar de museu do mundo, um dos mais famosos é o Museu do Louvre, tá? Que fica em Paris. E esse museu é a antiga residência dos reis franceses, tá? Que se transformou em museu logo após a Revolução Francesa. Ele vai ser transformado num grande museu. E nesse museu tem muitas peças antigas lá da Grécia Antiga, da Roma, da Síria, de vários da antiga Mesopotâmia. Se você for lá no Louvre, tem tudo. E também tem obras renascentistas, por exemplo, como as obras de Leonardo da Vinci, por exemplo, como a Mona Lisa, que é um dos quadros mais visitados do mundo. Para vocês terem ideia, no Museu do Louvre fica lá o quadro da Mona Lisa e existe uma cópia, certo? Porque a Mona Lisa, ou Gioconda, assim também conhecida, ela ficava em exposição, ela vai ficar muito famosa depois que ela vai ser roubada, tá? E depois que ela é roubada, o museu consegue recuperar e coloca uma segurança muito grande sobre ela, tá? Tanto é que, como eu falei, existe um quadro falso e um quadro verdadeiro. E às vezes as pessoas vão visitar, ela fica protegida por uma parede de vidro, vamos botar assim, tá? E às vezes você pode dar o azar de ir lá e tá vendo uma cópia de ver a obra verdadeira, tá? Então, o Brasil, a gente está falando do Louvre, mas tem vários museus no mundo inteiro, certo? Mas eu estou falando do Louvre porque é um do museu mais conhecido e mais visitado do mundo, tá? Aqui no Brasil também nós temos os nossos museus. Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, né, tem mais de 3.789 museus, tá? Então é muito museu. Um dos museus assim que a gente conhece, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, é o Museu Nacional, que infelizmente, né, ele teve um acidente que pegou fogo o museu, queimando quase todo o seu acervo, que era muito grande. Para vocês terem uma ideia, era mais de 20 milhões
de peças, entre, por exemplo, coleções do Egito Antigo. O Brasil, por exemplo, tinha o maior acervo da América Latina em relação ao Egito. Hoje tudo foi queimado. Tá lá sendo restaurado o museu. Incrível que pareça, a nossa escola visitou o museu, acho que não foi só uma vez, mas entre elas eu fui numa dessas exposições com os alunos lá, eles amaram, que logo que você entrava, você via na entrada do museu aquele meteoro enorme. Você subia as escadas, quando chegava, dava de encontro com uma preguiça gigante, certo? E assim ia. Era muito bonito aquele museu. Infelizmente, eu acho que o descaso, para mim foi um descaso, certo, das autoridades e até daqueles que protegem o museu, assim, deixaram um acidente que já estava falando que ia acontecer, tá? Mas espero que aí o nosso Museu Nacional seja reaberto, certo? Tem muitos países que sensibilizaram com o nosso museu e muitos vão ceder peças para colocar à exposição. Nós demos sorte que muita coisa conseguiu ser recuperada, mas poxa, de 20 milhões de peças restaram muito pouco, tá? Outro museu muito conhecido aqui no Brasil, mas é o MASP, né? O Museu de Arte de São Paulo. Lá também é um museu na qual tem mais de 8.000 peças. Olha só, 8.000 peças. O Museu Nacional do Rio de Janeiro tinha 20 milhões de peças. Olha só, né? Era um dos maiores museus da América Latina, tá? Lá no MASP tem desde a antiguidade grego-romana, tá? Obras contemporâneas e temos obras também importantes de grandes artistas, tá? Do impressionismo, do renascimento, por exemplo, Monet, Rembrandt, Picasso, Paul Cézanne, Degas, Van Gogh, de Cavalcante. Quer dizer, esses artistas do mundo inteiro, né? De Cavalcante é brasileiro, do mundo inteiro está lá no MASP. Quem puder um dia ir lá em São Paulo, mas antes de ir São Paulo, visite os nossos museus primeiro, porque com certeza você vai ter ali, que a gente chama ali no centro da cidade, tem o corredor cultural, tem as catedrais, tem a exposição ali do Banco do Brasil, tem o Museu dos Correios, tem a Casa França Brasil, tá? Deixa eu ver quem mais ali tem. Tem o Paço Imperial, tem a antiga Catedral Real. Então, isso tudo, essa história toda está aqui no Rio de Janeiro. Então, visite. E claro, né, fora os mais novos aí, com as artes contemporâneas, usando aí vídeos, porque a arte contemporânea ela é mais virada agora para a tecnologia, tá? Então, quando vocês puderem, dá um pulinho nesses museus, pegue o corredor cultural ali na 1º de março, indo até a Praça Mauá, que vocês vão aprender muito. E ainda tem o Museu da Marinha, que tem ali também cada exposição ali sobre a história da nossa Marinha brasileira, tá? Temos eu falei do Paço Imperial, já também tem a Ilha Fiscal. Cara, o Rio de Janeiro, a nível de cultura, tem várias coisas maravilhosas que no dia que vocês puderem, quando você que entrar de férias, vai vir, né? Por causa da pandemia, está sendo liberado aos poucos aí, vocês vão ver que lá tem muita coisa boa para ver e também aprender, tá? Vamos lá. Temos também em Minas Gerais, tá? O Museu Giramundo. Esse Museu Giramundo em Belo Horizonte, Minas Gerais, é um museu que conta a história dos bonecos, né? De fantoche, de vários tipos de bonecos que vocês têm ideia aí, tanto da história do Brasil como de fora também.
Então também é um museu muito visitado lá em Minas Gerais. É um museu novo, foi fundado em 1970. Ah, professor, 1970? 70 é tão antigo? Não, 70, 1970, incrível que pareça, é uma coisa recente. Comparando aí o MASP e o Museu Nacional, o Museu dos Bonecos aí do Giramundo é um museu bem jovem, tá? Como eu falei, ele foi fundado pelos professores Álvaro Apocalipse, Teresa Veloso e Madu Vivaquar, tá? O acervo, como eu falei, tem mais ou menos 1.500 índices aproximadamente, tá? Então é um museu que você vai visitar e vai encontrar muita história sobre os estilos de boneco. Falando em palavra estilo, nós podemos falar que a arte ela é dividida em estilo, tá? Tem o estilo barroco, temos aí o estilo renascentista, impressionista, deu branco, expressionista, também temos o surrealismo e vários estilos, tá? Que pode ser um estilo antigo, um estilo moderno, tanto é que normalmente eles dão o estilo conforme cada momento nosso da história. Uma arte renascentista, uma arte iluminista, uma arte contemporânea ou antes da contemporânea, a arte moderna, tá? Esses são os tipos de estilo. Mas para a gente não perder a viagem, vamos falar um pouco de dança, tá? A dança, ela começa ali com a dança clássica, tá? A dança clássica, ela vai nascer no século XV com o rei francês Luís XIV da França, conhecido como Rei Sol, e ele vai vai fundar, né, a fundação da Academia Real de Balé em 1661. Então, falaram que ele ainda tinha ele era um pé de valsa, gostava de uma dança, porque o Rei Sol, ele gostava de dar festas lá na França, no seu palácio de Versalhes, e é onde ele alimentava toda aquela corte. Mas aí ele, como bom bailarino, ele vai dar. Só que o balé clássico, a mulher, ela sempre tem que ficar no sentido vertical, sempre retinha. E outra coisa, ela tem que usar as sapatilhas, tá? Que é a sapatilha de ponta, tá? Ela, a sapatilha, ela embaixo aqui, ela tem. Então, tanto é que as bailarinas dizem, né, que elas dançam nas pontas dos pés. Isso aí são os balé clássicos. Mas depois de um tempo, já no final do século XIX, início do século XX, vai aparecer a dança moderna, tá? Sendo que a dança moderna, ela vai criticar um pouco essa dança clássica, porque a dança clássica, ela é assim, os bailarinos são muito exigidos dentro da técnica, o jeito de dançar, que se não dançar desse jeito, eles saem. Diz que os bailarinos clássicos, né, principalmente as moças, elas têm muita dor nos pés, porque o tempo todo elas têm que dançar na ponta dos pés. Já na dança moderna, vai quebrar essa exigência, tá, do pessoa ficar ali no vertical ali, e vai poder fazer mais movimento. E outra coisa é poder dançar sem a famosa sapatilha, dançar até descalço. Então isso vai ser uma inovação. Muitos na época que eram a favor da dança clássica, no final do século XIX, início do século XX, vão ficar espantados com isso. Mas também vai ser um pontapé inicial aí para a dança contemporânea. A dança contemporânea, ela vai pegar essa coisa da dança moderna, sem aquele rigor, né, da técnica do balé clássico, e vai começar agora a dançar, além com vários tipos de movimentos, certo? O contemporâneo, ele vai começar a contar um pouco, dentro dos seus musicais, das suas danças, a história do dia a dia nosso. Uma coisa que a gente até vai se identificar muito mais, tá? Para vocês terem ideia, o balé clássico, ele contava a história, ou eram óperas, cantada em italiano,
naquele italiano bem antigo, na qual o cara canta e você não entende nada. Já na contemporânea, já é mais assim, contando uma história no sentido dos dias de hoje, um palavreado na qual todos nós entendemos. E é isso que é a dança contemporânea. Para a gente fechar isso tudo aí que a gente está falando hoje, vamos falar de leitura dramática. A leitura dramática ela entrou muito sucesso, que, por exemplo, quando alguém vai querer ler um livro em público. Então a pessoa simplesmente, as pessoas sentam lá, uma pessoa qualquer da plateia, às vezes acontece isso, pega um livro e começa a ler. E passar os seus sentimentos daquela leitura para aqueles que ouvem. Às vezes essa leitura é feita até no sentido de duas pessoas. Às vezes pode ter alguma coisa com algum personagem, a pessoa lê um personagem e quando o outro personagem fala, como se fosse uma peça de teatro. Então a leitura dramática hoje, ela é usada às vezes também, por exemplo, eu sou escritor, vou lançar um livro e contrato artistas, certo? Para sentar e ler trecho dos livros que foi escrito pelo escritor, né? Para as pessoas terem ideia do que ele quis passar. E às vezes isso acaba incentivando também as pessoas comprarem o livro da pessoa. Por exemplo, na dança contemporânea, que eu estava falando, que a dança clássica ela é dançada no teatro. A moderna quebra aquilo, dança moderna também é ver no teatro. A contemporânea ela já vai dançar nas ruas, nos bares, em qualquer lugar. A dança vai apresentar para o público que estiver ali. E a leitura dramática, ela faz um pouco disso também. A pessoa tenta passar, através da leitura, todo o sentimento, para aquelas pessoas que ouvem ter o interesse de ler também. Pessoal, assim então fica a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho aí sobre o museu, sobre dança e sobre leituras dramáticas. Tá bom? Pessoal, um abraço e espero vocês na próxima videoaula. Tchau, pessoal. Um abraço.